Imagine que você acorda em um dia e, assim como acontece em alguns filmes, você tem o poder de ler mentes. Junto com esse poder, vem a capacidade de descobrir tudo o que as pessoas estão pensando sobre você. Quem já acompanhou esse enredo sabe que no começo é bem divertido, mas depois de algum tempo vai parecendo um castigo e a pessoa começa a suplicar para ficar livre. Por quê? Por que algo tão poderoso como poder me enxergar pela lente do outro pode ser tão traumático? Para falar sobre isso, eu quero voltar um pouquinho na minha história. Há 15 anos, eu começava a minha carreira como relações públicas em uma das maiores empresas de plano de saúde do país. Recém-formada, cheia de ideias, querendo implementar tudo que eu tinha aprendido na faculdade, não demorou muito tempo para eu começar a receber algumas críticas construtivas. Os amigos pediam para eu baixar um pouquinho a bola, me concentrar mais no meu trabalho, não ficar invadindo a área dos outros. Eu confesso que, naquele momento, eu não encarei como feedback. Até porque o entendimento que eu tinha do conceito estava muito relacionado ao próprio processo de comunicação, quando um emissor emite uma mensagem utilizando um determinado canal e um código para um receptor, que, no momento que a recebe, devolve o feedback. A retroalimentação do processo. Só que, dentro da empresa, eu fui perceber que a conotação era bem diferente. Chegaram as avaliações de desempenho e os ciclos de feedback, aquilo tudo muito novo para mim, eu não sabia o que esperar, então eu fui conversar com os colegas para poder me preparar. Para minha surpresa, a maioria deles não gostava daquele momento e, inclusive, apelidava de uma forma não muito carinhosa. Virava feedback. Bom, anos depois, e já tendo trabalhado em mais de 10 estados do Brasil, eu percebo que a cultura do feedback não evoluiu muito. Saber o que o outro pensa sobre mim ainda causa muita dor. E assim como aqueles personagens dos filmes, algumas pessoas preferem simplesmente ficar sem saber. Como profissional de comunicação, eu comecei a me questionar o que eu poderia fazer para modificar essa realidade ou, pelo menos, desmistificar um pouco o feedback. Eu uni a minha vivência empresarial, os anos de docência, a pesquisa, para poder ajudar as pessoas a compreenderem melhor como funcionam os gatilhos que podem estar bloqueando o feedback. E para que elas também pudessem se comunicar de uma forma mais consciente. Justamente pela experiência, eu sei que essas mudanças de cultura não acontecem de uma hora para outra, principalmente nesse caso onde eu preciso de uma mudança de perspectiva, tanto de quem fala quanto de quem escuta. Mas precisa começar por algum lugar. O primeiro passo é você conseguir compreender o que acontece no exato momento que você recebe um feedback. Veja só. Se você já teve alguma experiência acadêmica, sabe o quanto que pode ser desconfortável ficar diante de uma banca de avaliação. Mas, dependendo de quem está nessa banca, a nossa abertura para ouvir as opiniões é maior ou menor. Sabe por quê? Porque quando alguém começa a emitir uma opinião para você, um gatilho pessoal, um gatilho de relacionamento é acionado. É como uma voz dentro da sua cabeça que pergunta assim, quem que é você mesmo para estar falando assim comigo? Se for uma pessoa que você conhece, que você respeita, esse feedback vem pré-aprovado. Você absorve cada palavra, reflete sobre ela. Agora, ao contrário, se for alguém que você já tenha alguma resistência, o feedback é pré-desqualificado. E baseado em quem diz,
você descarta o que é dito, e isso é muito perigoso, porque a gente perde grandes oportunidades de crescer. Aconteceu comigo. Quando eu estava no 2º ano do doutorado, eu fui apresentar a minha pesquisa em um congresso, e ela recebeu críticas porque estava muito rasa. Não foi fácil ouvir aquilo. Para o pesquisador, é como se estivesse criticando um filho seu. Mas aquelas palavras me motivaram a procurar um estágio de doutoramento fora do país, aprofundar o meu referencial teórico, escrever uma tese muito mais inovadora. Se eu tivesse descartado, eu não teria crescido. Muito próximo a esse gatilho de relacionamento, existe um gatilho de identidade. É quando o outro fala algo sobre você que até então você não enxergava, ou que você não concorda. E, nesse momento, se você não tem uma preparação anterior, o movimento mais comum é bloquear. Bloquear e tentar justificar para o outro que você não é daquele jeito. A verdade é que cada um de nós cria uma história para se autodefinir. Como nós nos vemos, no que acreditamos, no que somos bons. E quando o feedback do outro é contrário a isso, nos causa dor. Só que nós precisamos entender que existe uma distância entre a forma como eu me vejo e como o outro me vê, porque os nossos filtros são diferentes. Eu preciso dessa visão do outro para poder me enxergar por completo. Vou dar mais um exemplo. Pensa em um marido que não é o meu, mas coincidentemente tem mais de 10 anos de casado, e criou o hábito de todos os anos presentear a esposa com flores em datas comemorativas. Apesar de todos os anos ele ouvia a mesma coisa, ela recebe as flores e diz o seguinte: não precisava ter gastado com flor, flor é tão caro, dura tão pouco, não precisava. Ano após ano. Ele dava as flores e ouvia isso. Ele dava as flores e ouvia isso. Até que um dia ela disse: chega, eu vou encerrar esse ciclo. No momento que ela recebe as flores, ela olha bem, olha para os olhos dele e diz o seguinte: você não me ouve mesmo, né? Essas flores aqui são a maior prova de que em todos esses anos você nunca me ouviu. O marido, por sua vez, com um gatilho de identidade acionado, diz o seguinte: eu não ouço? Você é que é uma ingrata. Você é que nunca agradece. É muito difícil de eu conseguir agradar você. Nesse momento, o que nós temos aqui? 2 pessoas dando feedback e nenhuma delas recebendo. Porque feedback é um exercício de escutatório. Escutatório. Ouvir primeiro, para depois falar. Falar para compreender, não para responder. Ter um interesse genuíno no que o outro está dizendo. Estar aberto a essas perspectivas diferentes da sua. E, no momento de falar, lembrar da assertividade, da empatia, se perguntar: como eu gostaria de ouvir isso se eu estivesse no lugar do outro? Oferecer feedback é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço. Com um feedback adequado, as pessoas tendem a fazer naturalmente aquilo que um livro de produtividade sofre para poder ensinar. Agora eu te pergunto: você está disposto a aprender a ler as pessoas, entender os gatilhos que podem bloquear o feedback, se comunicar de forma mais consciente? Se tiver, eu peço que venha comigo nesse movimento. Dissemine essas ideias que você acabou de ouvir. Porque juntos, utilizando todos esses conceitos, nós podemos desmistificar o feedback.